Olá, internauta, seja bem-vindo ao nosso ciclo de palestras no TEDx 2023, com ênfase na saúde digital. Hoje, a nossa convidada é a professora doutora Fernanda Gomes Lopes, que vai trabalhar conosco, trazendo o tema Comunicação de Notícias Difíceis. Essa é uma promoção do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, em parceria com a Universidade Aberta do SUS e o Telesaúde Brasil Redes. Professora, seja bem-vinda ao nosso ciclo de palestras. A palavra é sua. Obrigada, Ana Lúcia. Obrigada, Sheila, pelo convite, a todos que estão presentes aqui. É um tema bem desafiante, né, que a gente precisa discutir cotidianamente. Acho que a gente pouco fala sobre saúde ligada à comunicação, né? Então, vou me apresentar para vocês, falar um pouquinho de onde eu venho, para a gente poder iniciar a nossa palestra, tá bom? Então, eu sou Fernanda, eu sou psicóloga, atualmente sou doutora em bioética, sou mestre em cuidados paliativos e especialista em psicologia da saúde, psicologia hospitalar, preceptoria, enfim, algumas práticas aí na área da saúde, moro aqui em Fortaleza e atuo em alguns hospitais desde antes de me formar, né, como estagiária até agora, mais de 11 anos depois. Então, estou cotidianamente lidando, né, com essa temática, que é a comunicação em saúde, que é a comunicação das notícias difíceis, que é algo que a gente acaba não trazendo, né, no âmbito da saúde como uma competência com tanta ênfase quanto a gente olha para as tecnologias duras, por exemplo, como as questões que a gente precisa de máquinas, de aparelhagem, né, a comunicação ela é uma tecnologia leve, é uma tecnologia de saúde que todos nós precisamos utilizar e que muitas vezes a grande problemática é não só a gente não saber utilizá-la, mas principalmente a gente achar que sabe, né, e perder alguns elementos fundamentais. Então, para começar a falar um pouco sobre a comunicação, né, é um processo interativo, contínuo e repetitivo. Então, cada espaço tem sua comunicação, cada cultura tem a sua forma de se comunicar, seja através dos gestos, da palavra, das expressões faciais, né, de outros aspectos que não só a fala, né? E a gente precisa adaptar a nossa prática à realidade dos sujeitos em que nós estamos atendendo. Muitas e muitas vezes eu vejo profissionais da saúde se aproximando de pacientes e tendo uma linguagem que acaba não sendo acessível a essas pessoas. Então, a proposta é que a gente entenda que a comunicação ela se faz de várias formas, não só para você se adequar à linguagem que aquele paciente entende, mas também a outros elementos. Como mostra aqui nesse gráfico, né? A gente tem, na verdade, a literatura traz que 80% da nossa comunicação é não verbal, né? Então, o que importa não necessariamente é o que a gente fala, mas a forma como a gente fala, a forma como a gente se comporta, a maneira como aquele sujeito percebe a minha postura, as minhas microexpressões. Então, muitas e muitas vezes, a gente pode, inclusive, ter uma fala muito coerente, mas existirem outros elementos que influenciam na compreensão daquele paciente. Então, a forma como a minha postura fica quando eu vou fazer uma comunicação difícil, a forma como eu acolho aquele sujeito através das minhas ações, não apenas das minhas palavras, tudo isso é muito importante para que a gente possa ter uma assistência de qualidade. Eu sempre digo que, assim, mais do que qualquer outra coisa, sem a comunicação em saúde, a gente não conseguiria fazer nada, né? Porque a gente precisa explicar os procedimentos para os pacientes e para os familiares, a gente precisa fazer com que eles compreendam aquilo que eles estão realizando, a gente precisa fazer com que eles sigam algumas instruções, né, que nós damos. Então, a comunicação ela é fundamental. E ela é uma grande falha, né, na área da saúde, que não considera isso uma competência necessária. Então, eu diria que
de maneira geral, o maior problema da comunicação não são as pessoas que acham que não sabem se comunicar, são as pessoas que têm a ilusão de que ela está acontecendo, né? Então, você ser um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, você chegar para essa família, você falar várias coisas, jogar informações sobre aquela doença e você dizer que aquela família não entendeu. Não entendeu porque ela está negando, não entendeu porque a linguagem dela é inacessível, mas, na verdade, o que a gente tem que olhar é o quanto a nossa linguagem se adapta àquele sujeito. Uma boa comunicação é aquela que tem interação. Se eu não tenho uma troca, uma interpretação dos dois lados, eu não estou me comunicando. Eu estou apenas trazendo uma informação unilateral para esse sujeito, entregando uma informação que para ele não vai servir para absolutamente nada do cuidado dele, né? Então, já vi comunicações como, olha, o seu fulano tem câncer tal, metástase em tal e tal e tal lugar, e aí isso fica com a psicóloga, né? E aí, quando você vai se apropriando, quando você vai chegando mais próximo do que aquela família está entendendo, muitas vezes ela não conseguiu nem entender a palavra, né? Então, o que foi que ele disse, que ele está com metáfora, né, assim, um exemplo real do que eu escutei, né? Então, a gente vê o tempo todo as pessoas nem sequer compreendendo, ou o que eu sempre falo, né, de alguns profissionais dizerem que o paciente está estável. É muito difícil a família e o paciente entenderem o que significa estabilidade, né? Estabilidade no sentido de que se você está ruim, você permanece naquela constância, se você está bem, você permanece naquilo também. E é muito difícil as pessoas acessarem essa palavra da forma como a gente está comunicando. Então, muitas vezes, eu não estou falando apenas da gente adaptar o nome das doenças, o nome dos prognósticos, né? O nome das medicações. Eu falo da gente adaptar toda a nossa linguagem, não no sentido só verbal, mas também em todos os outros aspectos que incluem essa comunicação, tá? Que inclui vestimenta, postura, tom de voz, uso de certas palavras, né, específicas, microexpressões, enfim, vestimenta, tudo isso está adaptado, né, tem que estar adaptado à realidade daquele sujeito. A partir dessa adaptação, a gente consegue, obviamente, entrar mais naquela vida, entrar mais naquela história, se aproximar da biografia do paciente e daquilo que ele tem para contar também da sua própria história e como a gente adequar, né, aquilo que nós temos de orientação para a vida daquela pessoa. E o que é, na verdade, uma má notícia, né? Uma má notícia é toda informação que venha trazer, né, uma drástica e negativa mudança na vida da pessoa. Diferente do que nós pensamos, quando a gente pensa imediatamente em má notícia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é óbito, é diagnóstico, é prognóstico, são informações clínicas sobre o quadro do paciente. Aqui a gente está trazendo que mais notícias é muito maior do que isso, né? Isso sim, pode ser uma má notícia para um paciente ou para uma família, mas benefício negado, não ter transporte, você tirar férias, você não trabalhar mais naquela instituição, tudo isso também pode ser considerado por aqueles sujeitos uma má notícia. Então, é sempre muito importante que a gente esteja prestando atenção na nossa linguagem, porque às vezes algo que a gente vai falar e que a gente não considera que seria uma má notícia, para esse outro é recebido como tal. Então, a maneira como a gente tem que pensar é de que maneira a minha comunicação ela vai ter afetação na vida dessa pessoa. E ter preocupação na forma como essas pessoas vão acessar o conteúdo, não apenas o conteúdo, mas a relação que está sendo estabelecida aqui. Porque a gente também tem muitos estudos que demonstram que um dos principais elementos que a gente considera para uma boa comunicação é a boa relação, né? Então, uma relação de confiança, ela é a grande chave para uma boa comunicação. Muitas vezes, muito mais do que uma explicação com termos técnicos ou termos que seriam adaptados, né? Essa família, ela precisa se sentir cuidada, ela precisa se sentir adaptada, ela precisa fazer parte desse processo de cuidado. E de que maneira que a gente faz parte de algo que a gente não entende, né?
Então, a má notícia dentro do ambiente hospitalar, dentro desse espaço, ela vai chegar. Ela vai chegar de diversas maneiras, ela pode chegar ao vivo, ela pode chegar por telefonema, ela pode chegar por mensagem, por conferência, né? Como a gente viu acontecendo aí na pandemia muito, da gente acabar dando informações à distância, né? E isso dificulta muito esse estabelecimento da relação. Então, a gente tem várias maneiras de transmitir essa informação. Mas o mais importante, antes disso, é que a gente se aproxime daquilo que é importante para aquele paciente, para aquela família, para que a minha comunicação ela seja adaptada àquela realidade, né? Então, eu trabalho muito com pacientes infantis, né? Com crianças com doenças diversas, doenças raras, encefalopatia, câncer, enfim. E é muito curioso, né? Quando a gente vai trazer explicações sobre a saúde da criança, sobre prognóstico, né, que eu trabalho com cuidado paliativo, então sobre prognóstico, sobre possibilidade de perdas. E todas as vezes que a gente vai trazer essas informações, eu percebo que essa família ela precisa de etapas, né? Então é importante que a gente escute a história dela, é importante que a gente se aproxime da realidade daquelas pessoas, para que a gente possa aí sim trazer as notícias que são difíceis, né? Que são ruins para aquela pessoa, mas que são ruins também para a gente que está dando, né? Eu acho que quando a gente fala de má notícia, a gente não está falando de má notícia só para quem recebe. A gente também está falando de má notícia para quem dá, né? Porque para a gente, como também tem muito na literatura, é uma das maiores dificuldades que a gente percebe no âmbito da saúde. Então, nessa minha comunicação, muitas vezes com os pais, com os avós, eu pergunto, muitas vezes, você trabalha com o quê, né? E aí a gente vai explicar, por exemplo, uma doença cerebral falando sobre agricultura, a gente vai explicar uma doença cerebral falando sobre culinária, falando sobre funcionamento do carro, para quem é mecânico. Então, a gente precisa, de alguma forma, adaptar essa linguagem para a realidade desse sujeito, né? Como já dizia Paulo Freire, a gente precisa estar nessa realidade. A pedagogia, a forma como a gente ensina, como a gente orienta, ela parte da realidade desse sujeito. Não adianta eu chegar lá com o exame e eu explicar aquilo com as palavras que só nós entendemos. Eles precisam de coisas palpáveis, de acesso, né, a uma informação que seja legível, né, para eles. É como se a gente estivesse entregando um papel com aquela tão famosa letra de médico, né? Que, na verdade, não chega como informação. Então, a ideia da má notícia é a gente entender que ela chega de uma maneira muito abrupta, de uma maneira muito forte, seja para você que está falando ou para quem está recebendo, e que necessariamente, por ela trazer uma mudança drástica, uma mudança negativa na vida daquelas pessoas, eu preciso, mais do que qualquer outra comunicação, adaptá-la à realidade do sujeito, tá? E aí, as pessoas sempre perguntam isso, eu acho muito curioso a forma como a gente vive esse processo comunicacional no ambiente hospitalar, né? Muitas vezes, os profissionais, eles escolhem, né, não falar o diagnóstico ou o prognóstico, ou a possibilidade de óbito para o paciente. Apesar de isso ser um dever, né, médico principalmente, que está no Código de Ética Médico, né, o problema é que tem uma vírgula e tem salvo quando, né, isso trouxer mal. Então, a gente faz uma interpretação desse, acho que artigo é 67 ou é 69, que fala que é dever comunicar óbito não, diagnóstico, prognóstico, riscos. Então, tudo isso tem uma responsabilidade médica. Mas, como a gente disse, a comunicação de más notícias não são só essas informações. São outras muitas informações que vão trazer mudanças na vida dessas pessoas. E grande parte das vezes, a escolha da equipe de saúde é não comunicar nada disso diretamente para o paciente. Apesar de ser um dever nosso, não omitir, nem sequer a gente pergunta se o paciente quer saber. Porque existem pacientes que não querem saber sobre a sua condição. E eles têm todo o direito de não querer saber. O que não dá
é para a gente, enquanto profissional de saúde, decidir se ele deve ou não saber. Então, muitas vezes é você chegar para o seu paciente e falar, olha, os seus exames estão saindo. Quando ele sair, você quer que a gente converse com você, com alguém da sua família? Não, converse com a minha filha, que ela entende mais. Não, não quero saber de nada, não. Ele está te dando uma indicação, né? Agora, muitos e muitos pacientes, eles perguntam, doutor, o que eu tenho? O que está acontecendo? Quais são os próximos passos? E grande parte das vezes, essa comunicação fica como com uma névoa. Seja porque você contou primeiro para a família, e aí quando você conta inicialmente um diagnóstico, prognóstico para a família, você cria um problema para você mesmo, né? Porque você coloca compartilhado essa decisão com a família, e os dois têm que decidir algo pelo paciente, enquanto ele tem que ser o protagonista da sua própria história. Ah, Fernanda, mas você disse que trabalha com criança. As crianças também devem participar? Eu diria assim, legalmente, essa criança, ela não pode decidir sobre o seu próprio tratamento, a sua própria doença, mas inclusive com partes do ECA e de outros documentos que falam sobre a infância, é importante a gente ouvi-las. E muitas vezes a gente exclui, seja a criança, o adulto e o idoso, né? Principalmente a criança e o idoso, desse processo, como se eles fossem incapazes de compreender o que está acontecendo ou como se eles fossem deprimir e se entregar. Obviamente, que a pessoa não vai ficar feliz no momento em que ela recebe essa informação, mas eu vou já mostrar um gráfico para vocês que demonstra o quanto é importante essa comunicação a longo prazo. A curto prazo, a reação emocional ela pode ser intensa e é natural que seja, mas a longo prazo isso traz um maior conforto para o paciente e para a família. E aí ficam os questionamentos, né? Será que cabe ao médico ou à equipe de saúde de maneira geral, ou até mesmo à família, decidirem pela vida do paciente? Estou falando de pacientes lúcidos e orientados, né? Obviamente que pacientes que não estão nessa condição não podem participar, exceto tenham uma diretiva antecipada de vontade que a família e a equipe considere, né? Com orientações sobre o que eles gostariam que fosse feito, caso eles não possam mais se comunicar. Mas com exceção dessa situação, em que o paciente não tem nenhuma diretiva ou ele não está em condições de se comunicar, todas as outras situações, esse paciente pode e deve participar do seu processo. E aí eu sempre pergunto para as famílias, né, quando há essa resistência, ou mesmo para a equipe, o que eles acham que o paciente está percebendo, né? Porque será que esse paciente ele não percebe o que está acontecendo com o próprio corpo dele? Será que a gente está protegendo o paciente, de fato, ou a gente está se protegendo? É difícil falar. E em nenhum momento eu estou trazendo que comunicar notícias difíceis é fácil. Não, o próprio nome já limita e já demonstra para a gente o caminho que a gente vai tomar. Mas a gente pode tornar menos difícil esse processo à medida que a gente consegue se aproximar dessas pessoas, consegue colocar o paciente no centro, consegue ouvir as pessoas que estão ao entorno dele e ouvir o que a própria equipe está falando, né, e fazer uma comunicação integrada e uma decisão compartilhada. Mas o que acontece na maioria das vezes não é isso. Muitas vezes a gente tem dois modelos aí predominantes, né, que é esse modelo paternalista, onde só a equipe decide, né, como no sentido de proteção, usando o princípio da beneficência, né, só que a gente não pode saber o que é benéfico para o paciente olhando apenas para coisas clínicas, né. Hoje a gente discute, né, o estudo bioético, como falei para vocês, a gente discute o quanto as decisões elas têm que incluir aspectos biográficos, né? E a gente precisa fazer um balanço sobre tudo isso. Acontece que a gente tem esse modelo paternalista, né, que é o modelo onde eu detenho todo o conhecimento e eu não compartilho com essa família ou com esse paciente, ou eu tenho um modelo que a gente chama de consumista, que é aquele modelo que você joga todas as informações para que essas pessoas possam decidir.
A nossa intenção e objetivo aqui é pensar num modelo de decisão compartilhada. Nesse modelo de decisão compartilhada, onde todos participam do processo comunicacional, não cabe o pacto do silêncio. O pacto do silêncio acontece diariamente nos serviços de saúde. É quando a gente, de maneira implícita ou explícita, exclui do paciente, esconde do paciente informações sobre ele, seja sobre a doença, prognóstico, óbito, enfim. Quando a gente tira esse sujeito da história, seja porque nós combinamos isso, ou porque isso ficou subentendido na nossa conversa, e aí eu tenho um pacto do silêncio que pode ser funcional, quando o paciente diz que não quer, então a gente mantém o desejo do paciente, mas inclui ele, né, nesse sentido de ele dizer que ele não quer, ou a gente pode ter um pacto do silêncio totalmente desadaptativo, né? Porque quando ele diz que ele não quer, é adaptativo, é algo que ele está usando como próprio recurso de enfrentamento dele, né? Ele está escolhendo usar esse recurso de não entrar em contato com aquilo. Mas quando o paciente, o desadaptativo é quando esse paciente, ele pergunta, ele quer saber, ele questiona, e nós, enquanto equipe de saúde, os familiares não damos essa informação. Eu vejo isso diariamente nos serviços de saúde, em inúmeros serviços, né? Isso não é exclusividade de uma categoria, de um serviço específico. Isso acontece no Brasil inteiro. A gente tem uma cultura paternalista, né? A gente tem uma cultura onde durante séculos o poder estava num lugar e esse poder veio articulado com saber. Então, os próprios pacientes e a família, muitas vezes, delegam essa decisão para a equipe. Mas porque muitas vezes eles não têm consciência do quanto eles podem participar, porque na vida toda eles nunca tiveram essa voz. Então, eu sempre questiono isso, né? Por que a gente acha que a gente pode e deve excluir a pessoa da sua própria história? Eu já atendi crianças de 5, 6 anos dizendo para mim que iriam morrer e que não queriam falar para os pais. E, ao mesmo tempo, os pais dizendo para mim que sabiam que o filho ia morrer e não queriam falar para os filhos. E eu tendo que remediar, sem dizer, obviamente, sem quebrar o sigilo entre o que os dois falaram para mim, mas trazendo os dois para perto. Porque quando a gente tem informações que a gente não compartilha, eu vou cada vez me afastando mais desses sujeitos. Aqui eu tenho uma díade, né? Os pais e o paciente que não se comunicam, que não se aproximam, que não se apoiam e que muitas vezes sofrem sozinhos, né? Então, existe uma cultura que nos legitima a excluir a pessoa da própria vida. E eu falo que isso é brasileiro, porque se a gente for ver nos Estados Unidos, isso não é nem perto, porque lá tem uma valorização da autonomia muito maior do que a nossa. Na Europa, não existe essa questão com tanta intensidade da gente contar para a família que o paciente ser excluído. Tem uma questão cultural muito forte. E a gente vai criando essas construções de exclusão do paciente, não porque, não por mal, né? Eu não gosto de quando a gente usa a compreensão sobre comunicação valorando moralmente, né? Ah, ele é mau, é bom? Não. Isso não foi treinado. Isso não foi validado. As pessoas precisam saber que isso faz parte de uma boa prática. Isso precisa ser discutido. As pessoas muitas vezes fazem isso na intenção de proteção dessas pessoas. Mas muitas vezes essa proteção acaba causando mais ansiedade, mais angústia, mais sensação de solidão. Para esse sujeito que está vivendo a experiência, está vendo o que está acontecendo, está sentindo no corpo dele, e as pessoas estão à sua volta, seja cochichando, seja saindo do quarto, seja ouvindo uma conversa de longe, mas ele não está sendo validado. E aí, quando esse paciente pergunta, eu estou morrendo? Aí a equipe vem, não, vai ficar tudo bem, a família vem e fala isso. Ou seja, o paciente passa a não acreditar naquilo que ele mesmo está enxergando, naquilo que ele mesmo está sentindo no corpo dele.
Então, a comunicação, gente, ela é uma ferramenta fundamental para a gente pensar na autonomia do paciente. Ela é uma ferramenta fundamental para a gente pensar nesse protagonismo. Ela é uma ferramenta fundamental para que está aqui no cerne, na base da relação entre equipe, paciente e família. Então, se nós não tivermos uma boa comunicação, nós não conseguiremos tomar uma decisão compartilhada, que é hoje um imperativo ético para todos nós. E aí eu vou ter uma comunicação, né, onde eu apenas dito aquilo que deve ser feito, onde eu apenas pergunto e recebo e faço exatamente o que a família deseja. E esses dois lados aqui, eles não são lados que têm informações completas daquela história, né? É uma doença, tem um contexto clínico daquilo que está acontecendo, mas também tem uma pessoa, tem a sua biografia, tem os seus valores, tem onde ela mora, tem quem é a rede de apoio. Tudo isso, gente, deve ser considerado quando a gente vai tomar uma decisão. E a gente não tem como acessar nada disso se a gente não tiver uma boa comunicação. Então, esse aqui é um manual que eu trouxe, o gráfico que eu trouxe para você, que é do manual de cuidados paliativos, né, o de residência, que é de São Paulo, e o Crispim Bernardes trazem, né, esse gráfico, explicando um pouco sobre essa questão da comunicação, né. Então, aqui está a informação, né, eu tinha os pacientes num estado emocional semelhante, enquanto eles não sabiam aqui da informação. Quando essa informação ela é partilhada, nesse lugar aqui que eu não sei se vocês estão vendo, mas que tem entre o pontilhado, a linha normal e essa queda aqui, eu tenho a informação partilhada. Se ela não for partilhada, eu tenho um paciente que permanece aqui no que a gente chama pacto do silêncio, e ele permanece decaindo emocionalmente, né? Vocês veem aqui que ele está caindo num ritmo mais lento, mas que ele está caindo aqui emocionalmente, tá? A respeito do humor. Por quê? Porque ele percebe, ninguém está compartilhando, porque ele percebe, não está podendo compartilhar. E quando você traz a informação, seja ela de um diagnóstico, prognóstico, óbito, eu tenho uma queda inicial, né? Brusca, no sentido de, poxa, estou entrando em contato com uma informação que é difícil, por mais que eu saiba, que eu já tenha pensado, é muito diferente de receber essa informação. Então, eu tenho essa queda emocional, que ela faz com que a gente entre, com que o paciente e a família entrem num processo que a gente chama de luto antecipatório, né? Então, se eu falo para essas pessoas que o paciente está morrendo, né, que ele está nesse processo de terminalidade, eu faço com que esse paciente e essa família entrem num processo de luto antecipatório, ou seja, que eles vivenciem o processo de luto antes mesmo da morte acontecer, né? E conforme ele vai se apropriando dessas informações, ele vai melhorando emocionalmente, né? Então, o paciente informado a longo prazo, né, longo prazo dentro do limite dele, e aqui não existe tempo preciso sobre isso, né? Ouvi várias pessoas falando, a gente não deve contar se faltar tanto tempo. Não existe isso, né? O processo de luto antecipatório, ele não tem um tempo a ser realizado. Toda morte que é anunciada, como as mortes por doença, elas provocam esse luto antecipatório. E ele pode ser uma grande chave aí para que as pessoas possam se despedir, para que as pessoas possam resolver as suas pendências e para que elas possam morrer com outras sensações positivas sobre a sua vida, sobre as suas construções. Então, um paciente informado, né, assim, eu achei sensacional essa ideia de gráfico, que às vezes a gente precisa na saúde ter algo mais palpável, né, assim, mas fica muito nítido aqui que esse paciente, ele tem uma melhora emocional, né, e consequentemente ele participa mais do seu processo de fim de vida, ou seja, ele faz esse processo de fim de vida ser um processo que faz sentido para ele, né, que tem a ver com a sua história, que ele se sente seguro com as decisões clínicas que foram tomadas em conjunto com a equipe, né.
E que muitas vezes, gente, esse paciente, se não for você a informar, muitas vezes esse paciente vai descobrir de outras maneiras. Ele vai descobrir porque o paciente do lado tem a mesma doença que ele vai descobrir porque ele leu na internet, ele vai descobrir porque ele conhece outras pessoas de fora que vão dar opinião. Então, as informações hoje, elas chegam. E a gente não se pode dar ao luxo de não sermos nós a partilhá-las. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que às vezes a gente quer jogar a responsabilidade para outras pessoas, pela dificuldade mesmo, pela falta de preparação. Não existe preparação. Muitas vezes, né? Os cursos novos têm bastante disciplinas que tem roleplays, né? Que tem encenações, cursos de comunicação. Mas, de maneira geral, isso ainda é muito pequeno comparado com o tanto que a gente tem que desenvolver da nossa comunicação, né? Então, eu tenho esses 3 modelos, como eu falei para vocês. O modelo paternalista, onde não há comunicação, né? Onde esse profissional, no caso do modelo paternalista, a gente está falando do médico especificamente, onde o médico tem o conhecimento e, por ele ter o conhecimento, acredita, né, que em proteção ao paciente deva tomar decisões sozinhos. E aí eu não estou falando aqui, gente, de decisões sobre situações fúteis, né? Situações fúteis são decisões clínicas, ok. Mas muitas outras decisões que nós tomamos na saúde, elas não são apenas clínicas, né? Então, eu não posso excluir o paciente desse processo. Eu tenho esse modelo consumista, como eu falei para vocês, que começou principalmente na década de 70, com esse boom da autonomia, né, do quanto isso passou a ser valorizado, mas o entendimento de autonomia ficou muito na compreensão de responsabilizar esses sujeitos por decidir. Então, eu já vi inúmeras vezes profissionais olhando para a família e perguntando, e aí, a gente entuba? E aí, vocês querem que leve para a UTI? Vocês querem que dê antibiótico? E quando eu faço isso, quando eu jogo a responsabilidade para esse outro, eu estou me eximindo também de participar desse processo. Então, o modelo de decisão compartilhada tem nesse artigo do Vidal e colaboradores, que é um artigo que eu também faço parte, que eu sou coordenadora do Comitê de Bioética da Associação Nacional, da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e a gente escreveu um documento sobre decisão compartilhada, né? Então, é muito interessante para quem tiver interesse aí em se aprofundar nessa temática. E a decisão compartilhada, que é essa, onde eu articulo todos os sujeitos que estão envolvidos nesse processo. Então, a pergunta frequente que eu escuto, ou que as pessoas me procuram como psicóloga, ou que eu vejo as pessoas perguntando umas às outras, é se elas devem contar para o paciente sobre o diagnóstico, prognóstico ou óbito. Se a gente não está causando um mal maior do que o bem, se a gente não está antecipando as angústias do paciente, da família, se a gente tem condições emocionais de dar aquela informação. E aí eu já digo que essa não é a pergunta certa, né? Na verdade, a comunicação é um direito do paciente, saber de tudo isso. E as perguntas indicadas são essas, né? Então, é assim, quem é esse paciente? O que esse paciente já sabe? E tudo isso pode ser trabalhado tanto com o paciente quanto com a família, junto desses sujeitos, sem a exclusão. Claro, se o paciente desejar que essa família esteja presente, porque é ele que decide isso, né? Então, o que esses sujeitos já sabem? Quem deve contar? Então, existe alguma pessoa da equipe que ele tenha mais intimidade, que ele se sinta mais à vontade? Ou se for no caso de criança, por exemplo, escolher um familiar que seja o mais próximo possível para dar aquela notícia que é mais difícil? Como eu devo contar? O que eu devo usar? Eu uso algum recurso? Eu só falo? O que eu digo aí nesse processo, né? Como é que eu comunico para uma mãe que o filho dela morreu, né? Chega, às vezes tem um engasgo dessa informação. E quando eu devo contar, né? Então, muitas vezes eu já tive inúmeros pacientes com câncer metastático que não sabiam nem que tinha câncer. Que isso não foi informado. Porque muitas vezes vem um discurso de
proteção, de que não vale a pena contar, né? Ou contam muito depois, quando esse paciente já perdeu a oportunidade de vivenciar muitas outras coisas, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, se aproximar dessa história e ver, com essas perguntas, o que é melhor para o paciente. Então, na decisão compartilhada, a gente tem decisões horizontais, a gente tem comunicações efetivas, a gente precisa ter uma autovigilância e humildade cultural, né? Então, assim, eu preciso entender quando eu estou direcionando pelos meus valores ou quando é pelos valores do paciente e da família. Eu tenho que me abrir para as percepções, valores e crenças dos pacientes e da família, desconstruindo verdades prontas que eu tenho antecipadamente e criando habilidades emocionais e relacionais aí, além dos conhecimentos técnicos. Então, o paciente ele tem o direito de se apropriar da sua própria história, e é isso que a gente valida, é isso que a gente acredita, e a comunicação, ela é o fundamento de tudo isso. Então, aqui estão os meus contatos, né? Espero ter minimamente atendido aí as expectativas. Eu sou diretora de um instituto, que é o Instituto Escuta, e nesse site que vocês estão vendo aí, a gente tem muitos materiais, a gente tem esse artigo que eu falei, tem cartilhas, tem cursos, tem entrevistas para jornais, tem muitas coisas, né, serviços lá que a gente possui. Esse é o telefone de contato e o Instagram para quem quiser seguir a gente, tá bom? Sou eu que respondo, vocês podem falar que viram a minha palestra e qualquer dúvida que vocês tenham, além daqui, vocês também podem me procurar, tá bom? Obrigada. Professora, excelente explanação sobre esse assunto, importantíssimo. Inclusive, professora, muita gente passa por essa situação, né? Acredito que todo mundo já passou por situações semelhantes nesse sentido de dar ou não essa notícia desagradável, não só à família, né, mas principalmente assim ao paciente, a pessoa que está nessa situação. Eu já tive essa experiência, gostaria muito de ter ouvido essa sua palestra antes, né, numa situação em que eu passei em relação à minha madrinha, e nós ficamos nessa dúvida, dizer ou não. Né? Hoje eu acredito que a melhor solução teria sido ter dito a ela a real situação. Né? Mas muitas pessoas diziam, não, quando a pessoa não sabe que ela está doente, ou que ela não vai se recuperar, há uma possibilidade de ela se recuperar porque ela não está sabendo do que está acontecendo, mas, de fato, é melhor, na minha opinião, hoje, depois dessa palestra, dizer toda a verdade, justamente por essa questão da pessoa poder se despedir, da pessoa poder conversar, dizer, né, o que ela quer dizer antes de partir. Então, isso realmente é muito importante. Claro, Ana Lúcia, que você pode pensar no que você vai falar, quais são as informações que são pertinentes, até aonde, que momento, né? Não é você jogar toda a informação para essa pessoa, né? Mas é minimamente fazer ela participar da própria história dela, né? De alguma forma. Exatamente. E principalmente quando ela pergunta a situação, será que eu vou sair daqui viva? Né? E aí, eu acredito que depois de um tempo, a pessoa começa a perceber por ela própria a situação real. Né? Enfim. Professora, muito obrigada. Brilhante o seu trabalho, eu vi o Instituto Escuta, eu fui lá no site, analisei, parabéns pelo trabalho, pela sua iniciativa, por toda a equipe que faz parte do Escuta, que é importantíssimo esse trabalho realmente. Então, muito obrigada. Hoje nós conversamos com a professora doutora Fernanda Gomes Lopes, né, psicóloga hospitalar e paliativista,
sócio fundadora e diretora do Instituto Escuta, professora da Universidade de Fortaleza, coordenadora do Comitê de Bioética e membro do Comitê de Psicologia da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, doutora em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva pela Fundação Oswaldo Cruz, mestre em Cuidados Continuados e Paliativos pela Universidade de Coimbra, em Portugal, especialista em Cancerologia, modalidade Residência Integrada em Saúde, pela Escola de Saúde Pública do Ceará, especialista em Psicologia em Saúde e em Psicologia Hospitalar, pós-graduanda em Preceptoria Multiprofissional na área da saúde e possui aperfeiçoamento em Teoria, Pesquisa e Intervenção em Luto. Muito obrigada, professora. Quero avisar aqui aos internautas que na próxima quinta-feira, no dia 21, nós temos outra convidada aqui para conversar com a gente com o tema Cuidados Paliativos na APS, que é a palestrante doutora Thaís Albuquerque. Então, dia 21, a partir das 12h30 até 1h30, nós estaremos juntos novamente aqui no ciclo de palestras no TEDx 2023. Então, muito obrigada, professora. Obrigada a você que participou conosco, a Andreina, a Fernanda, a Kênia Ribeiro, Márcio, a Sheila. Muito obrigada pela participação de todos. E, professora, até a próxima. Esperamos ter outra oportunidade com a senhora.